Salvação, e aí, tudo certo com vocês? Galera, hoje a gente vai ter uma aula de exercício sobre hidrostática, tá? Então a gente vai estar discutindo alguns conceitos, na verdade respondendo as questões diretamente, né? Érica já discutiu os conceitos com vocês, e é isso aí, tá? Vamos lá. Primeira questão, galera, essa questão é uma questão polêmica, tá? Mas eu decidi colocar ela aqui para resolver com vocês, porque é importante a gente discutir sobre o que está falando. A gente vai fazer essa questão de duas maneiras. Uma maneira seria que eu, Túlio, acho correta, certo? E é porque, tipo assim, essa questão geralmente não, a maioria de canais de YouTube, professores, eles dizem que o enunciado está um pouco dúbio. E aí isso causa essa confusão todinha. Mas enfim, vou fazer ela com vocês e a gente discute isso quando tiver lendo. Ó, um consumidor desconfia que a balança do supermercado não está aferindo corretamente a massa dos produtos. Ao chegar em casa, resolve conferir se a balança estava descalibrada. Beleza. Para isso, utiliza um recipiente provido de escala volumétrica contendo 1 litro de água. Então, ele tem um recipientezinho que tem 1 litro de água. Ele coloca uma porção de legumes que comprou dentro do recipiente e observa que a água atinge a marca de 1,5 litro. Também que a porção não ficara totalmente submersa. Então, a porção não ficou totalmente submersa. Beleza? A porção não ficou totalmente submersa. Beleza. Com 1/3 do seu volume fora d'água. Beleza. Para concluir o teste, o consumidor, com a ajuda da internet, verifica que a densidade dos legumes em questão é a metade da densidade da água. E aí ele disse a densidade da água, ρ igual a 1 grama por centímetro cúbico. Atenção para as unidades, tá? Deixa eu colocar só realçar aqui de outra cor. Atenção para as unidades, tá? E no supermercado a balança registrou uma massa igual a meio quilograma, beleza? Considerando o método adotado, que tem a boa precisão, o consumidor concluiu que a balança estava descalibrada e deveria ter registrado a massa da porção de legumes igual a. Então vamos lá, ver. O que acontece? Vamos tentar desenhar a situação da gente, tá? O cara tinha um potinho lá. Tinha 1 litro de água, beleza? Antes. Então eu vou até abrir aqui o sketchbook para ficar melhor da gente desenhar com mais espaço. Vamos lá. Ó. Eu vou colocar o pote antes e o pote depois, tá? Então aqui, ó, é antes e aqui é depois. É do mesmo tamanho. Não vai ser ter toque. Vamos lá. Antes e depois. Depois aqui. Beleza? Então tá aqui, antes estava nesse nível de água e depois estava nesse nível. Por quê? Aqui tinha 1 litro de água, beleza? E aqui tem 1,5 litro. E o que é que acontece? Aqui eu tenho um legume, vou botar um só para representar todos, tá? Então, aqui tem um legume submerso. Beleza? O que é que acontece? A parte que estava submersa, a parte que estava debaixo d'água, se a parte que estava em cima equivale a 1/3, essa parte que está branca é 1/3, então a parte que estava embaixo vai ser o resto, que está embaixo, está submerso, vai ser o resto dessa fração, né, galera? Então, se eu tenho 1/3 de uma fração, o restante, 1/3, o restante para completar seria 2/3, né? Porque se somar os dois, vai dar 3/3 que dá 1. Então, se 1/3 está acima, 2/3 está submerso, beleza? 2/3 está submerso. Show? Show. Então, o que acontece? Quando eu coloco os legumes, a água subiu para 1,5 litro. Então, quer dizer que a variação de volume foi 1,5 litro menos 1 litro. Então, isso quer dizer... Deixa eu salientar aqui. Então, isso quer dizer que o volume deslocado foi 0,5 litros. Tá? 0,5 litros. E esse volume deslocado, ele corresponde à parte do legume que está submersa na água. Né? Isso que ela foi responsável por deslocar o líquido. Então, eu já sei qual foi o volume deslocado. Galera, para calcular, se você olhar aqui, quais são as forças que existem? Então, vamos lá. Eu vou colocar o nosso legume aqui, bonitinho. Ó, eu tenho um empuxo apontando para cima e tenho um peso apontando para baixo. Se isso aí está em equilíbrio, o que é que acontece? Acontece que o peso é igual ao empuxo. E a partir disso, a gente consegue calcular a massa, porque peso é massa vezes gravidade. Empuxo é dvg. Então, a gravidade com gravidade voou. A massa do objeto, a massa dos legumes, seria igual à densidade deles vezes o volume, que seria o volume deslocado. Então, vê, a gente já descobriu o volume deslocado, que é meio litro.
Agora a gente só precisa da densidade. A densidade a gente já tem. Porque a densidade dos legumes é metade da densidade da água. Então é 1/2, que é meio gramas por centímetro cúbico. Aí o que acontece? Se eu fosse fazer a conta aqui, a massa ia ser massa igual a densidade, né? Que seria meio gramas por centímetro cúbico, beleza? Vezes o volume, que seria... Aí eu colocaria o volume aí em... O volume está em litros, eu vou colocar em centímetro cúbico, né? 0,5 vezes 10 a terceira, tá? Isso aí ia ficar 0,25 vezes 10 a terceira gramas, tá? Porque eu multipliquei gramas por centímetro cúbico vezes centímetro cúbico. E aí o que é que acontece? Divide esse por esse, sobra grama, beleza? Como a resposta está em quilograma, a resposta seria M igual a 0,250, né? Quilogramas, beleza? 0,250 quilogramas. Seria a resposta da letra C. Porém, entretanto, contudo, todavia, o que é que acontece? Deu uma de português agora, né? O que é que acontece? Não foi assim que a questão oficialmente foi considerada, beleza? Quando a gente vai olhar, se vocês colocarem aí na internet, sei lá, Descomplica, os canais, como é que a galera responde? A galera faz o seguinte: eles fazem uma consideração inicial, que eu particularmente não concordo, porque diz assim, se você colocar no Descomplica, você vai ver, por exemplo, ele vai dizer, considerando que que os corpos estão totalmente submersos. Por que não pode considerar que o corpo está totalmente submerso? Porque a poção, ela não fica totalmente submersa, o enunciado já fala, mas todo mundo que fez a questão considerou que ela estava totalmente submersa, ou seja, que o enunciado estava meio dúbio, que ele não garantiu isso. Porque o gabarito oficial é isso aqui, o gabarito oficial é 0,375. Aí eu vou explicar como é que chega nesse gabarito, tá? Como é que chega nesse gabarito? Ficou como se o objeto tivesse todo submerso, tá? Então, o volume deslocado que a gente tem que usar seria o volume total do objeto. Isso seria o volume deslocado. Não é isso? Teria, tipo, o volume que eu ia usar na forma do empuxo seria o volume total. E aí, como é que eu faço para descobrir o volume total do objeto? Tipo assim, subentende-se o seguinte. Inicialmente o objeto estava lá do jeito que ele disse, beleza? E aí eu sei que 2/3 do volume equivalem a 0,5, beleza? Equivale a 0,5, que foi o que a gente calculou, beleza? Então, se 2/3 de V equivale a 0,5, 2/3 de V igual a 0,5, quanto seria o V total? V total ia ser, quando vocês forem calcular, vocês vão ver que vai dar 0,75. Então, você ia achar 0,75 litros como sendo o volume total. E aí é como se fosse uma consideração seguinte, que nesse momento está submerso um pedaço e você achou o volume total. Depois ela vai ficar totalmente submersa e quando ela fica totalmente submersa a gente iguala o empuxo ao peso. E aí igualando o empuxo ao peso igual ao empuxo, acontece a mesma coisa que a gente achou lá, M igual a dV, tá? Então a massa ia ser igual a densidade, que eu sei que é 0,5, só que o volume agora que eu vou considerar o volume total porque ele está totalmente submerso, que seria 0,75 vezes 10 a menos 3. E aí quando você transforma direitinho as unidades, tá, tudo mais, você vai achar 0,375 quilogramas. Só que como eu disse a vocês, galera, eu não concordo com esse gabarito porque não ficou claro na questão que os legumes iam ficar boiando, aí você calcula o volume total e depois o legume ia descer e tudo mais, tá, beleza. Então, assim, pra mim, sinceramente, eu achava que o jeito correto de responder seria esse e a resposta seria a letra C. Mas, como eu já disse a vocês, o gabarito oficial não é a letra C, é a letra D, tá? Mas aí eu quis trazer essa questão para mostrar essa polêmica a vocês, tá? Ah, mas como é que eu faço? Eu provavelmente, se cair a questão dessa parte no Enem, de hidrostática, eles vão ser mais claros, principalmente por conta da polêmica que deu em torno dessa questão, tá? Então, provavelmente acontecerá isso, beleza? Então, fiquem tranquilos, eu só quis mostrar aí o que foi a discussão. E foi bom que a gente já estudou também, né? Ao mesmo tempo aqui, beleza? Essa segunda questão é uma questão teórica, mas é muito interessante. O manual que acompanha uma ducha higiênica informa a pressão mínima da água para o seu funcionamento, informa que a pressão mínima da água para o seu funcionamento apropriado é de 20 kPa. Beleza? A figura mostra a instalação hidráulica de uma caixa d'água no cano que deve ser concentrada a ducha. O valor da pressão da água cuja ducha está associada vamos lá. O valor da pressão da água na ducha está associado à altura. Foi mal, galera. Eu li pensando já. O que é que ele quis dizer? Poxa, a pressão que sai aqui
que vai sair aqui, né? A ducha. Beleza? A pressão que sai aqui, ela está associada a que altura? Galera, só olhar a diferença de altura do nível da água. Então tá aqui, o nível da água. Nível da água. Para onde está saindo? Então a diferença de altura do nível da água para onde está saindo a água vai ser justamente a altura que vai influenciar na nossa pressão. Beleza? Então qual é essa altura? H3. Então você vai direto, sem medo de errar, em H3 e diz que H3 seria a altura que influencia na pressão dessa ducha. Porque é justamente a coluna d'água que está acima da ducha. É justamente ela que vai fazer a pressão. Beleza? Vamos lá? Mais uma questão aí pra gente. Deixa eu dar uma olhada no nosso time. Tudo certo. Em um experimento realizado para determinar a densidade d'água em um lago, foram utilizados alguns materiais conforme ilustrado. Um dinamômetro D com graduação de 0 a 50 newtons e um cubo maciço homogêneo de 10 cm de aresta, 10 cm de aresta e 3 kg de massa. Inicialmente foi conferida a calibração do dinamômetro que constatando-se uma leitura de 30 newtons. Beleza. Quando o cubo era preso a dinamômetro suspenso no ar, ao mergulhar o cubo na água do lago até que a metade do seu volume ficasse submersa, metade do seu volume, foi registrada uma leitura de 24 newtons no dinamômetro. Show! O que é que acontece? Considerando a aceleração da gravidade local igual a 2 metros por segundo ao quadrado, a densidade da água no lago... Então, aqui, galera, para eu saber a densidade da água no lago, esse aqui eu vou precisar do empuxo. Tá? Porque, assim, primeira coisa que você vai fazer é a distribuição de forças. No lago aqui, o que é que acontece? A força que está aqui nessa tração do dinamômetro, vamos lá. Aqui está o peso, né? Aqui está o peso. E quem está empurrando para cima? O empuxo. O dinamômetro ele só está calculando qual é a força que está tendo aí. Beleza? Então o que é que acontece? Peso e empuxo. O peso, ele está sendo descontado um pouco pelo empuxo. Beleza? E esse objeto está suspenso porque aqui tem um cabo e tem ali uma tração. Né? Essa tração estaria segurando. Então assim, se eu fosse fazer as contas, ia ficar o quê? T mais E igual a P. Então, a tração do dinamômetro, o valor do dinamômetro seria o peso menos o empuxo. Show? A tração do dinamômetro eu já sei. E o peso eu já sei. Beleza? O que é que acontece? Como é que a gente pode fazer direto? A gente pode já utilizar a situação de equilíbrio. Como assim a situação de equilíbrio? Vê. Antes, o dinamômetro media 30. Agora ele mede 24. Então, qual foi a força que foi descontada do dinamômetro quando ele está sobre a água? Só vai fazer 30 menos 24, que vai dar quanto? 6 newtons. Ou seja, qual é a única força que está ajudando a tração? Qual é a única força que está indo contra o peso para ajudar a deixar o objeto flutuando? É o empuxo. Então, a única força, que é a diferença que foi causada aqui nas duas situações, quando estava no ar e quando estava na água, é essa de 6 newtons. Ou seja, isso quer dizer que o empuxo é igual a 6 newtons. Só que o empuxo é dVg, tá? Que é igual a 6. A densidade eu quero descobrir. Show. O volume tem que deixar em centímetros cúbicos. Se é um cubo com 10 centímetros de aresta, então a densidade, o volume do cubo seria 10 ao cubo, né? G é 10. Isso aqui. Um detalhe importantíssimo, galera, que eu esqueci, né? Acabei esquecendo aqui, que é... Eu geralmente deixo quando eu erro alguma coisa, quando eu esqueço alguma coisa, que pode ser que aconteça com vocês quando estiver fazendo a questão. Então, às vezes, só esse trechinho que eu errei ou que eu esqueci de alguma coisa, só eu estar falando, você já fica com alertas quando for fazer a questão. Galera, lembra que o volume que está associado ao impulso, que foi o que a gente discutiu muito na primeira questão, ele é o volume deslocado. Ele falou que o cubo, ele está... ao mergulhar o cubo, até que a metade do seu volume ficasse submerso. Então, só metade do cubo metade do volume do cubo está submerso, tá? Então, se só metade do volume do cubo está submerso, então esse volume aqui, que é 10 ao cubo, né? Que seria o volume do cubo, eu teria que dividir por 2, tá? Isso aí vai mudar drasticamente, né? Porque vai ficar D igual a 6 vezes 2, que é 12, dividido por 10 a quarta ainda, né? Então, o que é que vai acontecer? Vai ficar... Aqui esse 10 está em centímetros, agora tem que se ligar na unidade da gravidade, da aceleração gravitacional, que está em metros por segundo ao quadrado. Para ficar mais fácil da gente fazer, eu vou fazer o seguinte. Ó, tem que se ligar nas unidades, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui em metro, beleza? Vou colocar isso aqui em metro. Colocando em metro, esse 0,1, né? Se eu passo 10
centímetros para metro seria 0,1 metro elevado ao cubo. Quando você calcular isso aqui, você vai encontrar D igual, vamos lá, 0,1 ao cubo. Um jeito mais fácil de você fazer, você poderia fazer 1 sobre 10 elevado ao cubo, que seria 1 dividido por 1000, que seria 1 ao cubo, que é 1, e 10 ao cubo, que é 1000. Então ia ficar D, deixa eu fazer devagarinho, tá? Então ia ficar o seguinte, ó. Ia ficar D vezes 1 dividido por 1000 dividido por 2 vezes 10, aqui toda essa fração vezes 10 igual a 6. Então o que acontece? Ia ficar D vezes. Quando eu tenho a divisão de fração, galera, repete a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Então ia ficar 1 sobre 1000. Embaixo eu tenho 2 sobre 1. Então ia ficar 1 sobre 2. Eu inverti a fração de baixo vezes 10 igual a 6. Então vamos lá. D seria igual. Multiplica agora em cima. 1 vezes 1 dá 1. Então, D vezes 1, 1000 vezes 2 vai dar 2000, igual a 6. Tem 10 aqui, né? 1 vezes 1 vezes 10 vai ficar 10. Beleza, show? Agora o que é que acontece? 0 com 0 voou, D ia ser igual a 200 vezes 6, beleza? Então, 6 vezes 2 dá 12, com 2 zeros, 1200. Então, ia dar 1200, certo? Só que isso aqui ia estar em gramas, grama por metro cúbico, beleza? Então, para você deixar em centímetro cúbico, bem bonitinho, quando você for se calcular, você vai ver que vai ficar 1,2, beleza? Só transformando. Você vai dividir por 1000, beleza? Mas o raciocínio principal dessa questão foi aqui em cima, tá? Se você soubesse que o impulso é igual a 6 newtons, então você vai fazer a questão todinha de boa, mas se ligar nas unidades, tá? Perceba que tem um bocadinho de detalhe que a gente tem que se ligar para não dar vacilo, beleza? Se liga da letra B. Show? Questão número 4. Na questão número 4, o que acontece? Um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível do vaso até cobrir o sifão. De acordo com o teorema de Steven, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. A válvula da caixa de descarga se fecha e ocorre sem enchimento. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona uma maior economia d'água. Então tem aí, beleza? Por que proporciona uma maior economia d'água? É basicamente a pergunta. Galera, se você olhar, esse tanque aqui está preenchido de água. Essa água que está preenchendo o tanque, ó, ele até deu uma dica aqui, de acordo com o teorema de Steven, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, assim, se esse fosse vazio, eu precisaria colocar uma pressão para tirar o que está aqui embaixo e fazer ele descer aqui, nesse sifão, beleza? O que acontece? A água que está acumulada aqui em cima, nesse tanque, ela ajuda, porque a camada de água vai fazer uma pressão, então essa água que está acumulada no tanque, ela ajuda a dar a pressão. Então, quando eu dou a descarga, essa água vai descer e vai empurrar tudo que tiver. Por quê? Porque ela vai descer já com pressão, né? Então, eu não preciso colocar a pressão no meu sistema. Entendeu? Então, eu estou me aproveitando da situação, o que causa uma economia. Beleza? Então, justamente o que causa a economia seria o quê? O volume de água, ao volume do tanque de água, né? O que garante a economia é devido ao volume do tanque de água. Beleza? Seria a resposta da letra B de bola. Show, galera! Vamos embora. Espero que vocês estejam entendendo e estejam gostando. Questão número 5. Galera, eu vou até alternar, mas vamos responder. Deixa eu dar uma olhada nas nossas... Nosso tempo. Dá tempo. Questão número 5. Um brinquedo chamado de ludião consiste em um pequeno frasco de vidro parcialmente preenchido com água que é embocado e virado com a boca para baixo. Então, show. Dentro da garrafa PET cheia de água e tampada. Na situação, o frasco fica na parte superior da água, conforme a figura 1. Quando a garrafa é pressionada, o frasco se desloca para baixo, como mostrado na figura. Beleza? Então, ele desceu. O que acontece? Ao apertar a garrafa, o movimento de descida do frasco ocorre por quê? Galera, ele vai dizer diminuir força, aumentar a força, diminuir pressão, aumentar a pressão. Mas, tipo, nesse caso é mais fácil porque ele já falou que o frasco de vidro estava parcialmente preenchido. Quando eu aperto a garrafa, só o líquido deslocado, porque assim, eu não vou mudar o líquido dentro da garrafa PET, tá?
eu apertei. Então, vou deslocar uma massa de líquido. Porque eu apertei, eu estou diminuindo o espaço em um canto, então esse líquido vai ter que se realocar em outro canto. Beleza? Ali dentro ainda. Então, o que acontece? Quando eu jogo essa massa de água para cima, ela vai acabar virando o frasco de vidro, e que estava parcialmente preenchido, como ele estava para baixo, ele vai ficar parcialmente preenchido por causa da pressão interna, que seria maior do que a pressão externa. E o que acontece? Quando acontece isso, ele vira e vai ser totalmente preenchido, por isso que ele desce. Porque quando ele vai ser totalmente preenchido, ele vai ficar ok, a pressão interna já vai se igualar e show. Então ele desce. Deu para entender? Então por isso que a resposta seria: aumenta a quantidade de água que fica dentro do vaso, do frasco. Por quê? Porque só esse deslocar essa água, eu vou acabar virando e aumenta a quantidade de água que fica no frasco, que explica o motivo da descida. Beleza? Eu vou estar alternando entre algumas questões. Show? Por exemplo, essa questão 7 da UFMG, que eu acho muito interessante. Essa aqui foi do Enem também, essa 6. Não precisa nem fazer conta aqui, tá? Ó, questão 7 também. Os fundos dos vasos V1, V2, V3 e V4 têm a mesma área. Os vasos V1 e V2 estão cheios de mercúrio e V3 e V4 de água, até a mesma altura, conforme ilustra a figura. Então, vê, todos têm a mesma altura. Só que esses dois potes têm mercúrio e esses dois potes têm água. Beleza? Né? V1 e V2 estão cheios de mercúrio, então esse aqui é mercúrio e esse aqui é água. Quanto às pressões P1, P2, P3 e P4 exercidas no líquido no fundo dos vasos, V1, V2, V3 e V4, respectivamente, pode-se afirmar. Galera, essa questão é subentende que você lembra, não precisa lembrar o valor da densidade, tá? Mas pelo menos que você lembre que a densidade do mercúrio é maior do que a densidade da água, tá? Só lembrando disso você já mata, porque assim, todos estão à mesma altura, ou seja, tem uma coluna de mercúrio da mesma altura, tanto aqui quanto aqui. Não importa o formato do V1 e do V2. A coluna de mercúrio que está em cima do ponto P1 é a mesma coluna que está em cima do ponto V2, é a mesma altura. Hzinho, Hzinho. Para cá Hzinho também, para cá Hzinho. Só que a pressão ela não só depende da altura, ela depende da densidade do líquido também. Então, como a densidade do mercúrio é maior do que a densidade da água, então eu posso comparar esses dois potes aqui, porque os dois estão com mercúrio, sabendo que os dois potes estão com o mesmo líquido, têm a mesma densidade, e eu estou comparando dois pontos que estão na mesma altura, ou seja, tem uma coluna de mercúrio igualzinhas em cima deles, então eu sei que os dois têm a mesma pressão. Então P1 tem uma pressão igual a P2. E, pelo mesmo motivo, eu sei que P3 é uma pressão igual a P4 também, porque ela tem o mesmo líquido que a água, certo? Que tem a mesma densidade, e eles estão com a coluna d'água com a mesma altura em cima deles. Ou seja, P3 igual a P4. Por que eu não posso dizer que P1 é igual a P2, que é igual a P3, que é igual a P4? Feito na letra E. Justamente pelo fato de serem dois líquidos diferentes. Aqui é mercúrio e aqui é água. Então tem densidades diferentes, o que vai alterar nessa pressão. Beleza? Então a resposta seria a aposta letra D de danadinho. Sucesso. Sucesso. Então vamos lá. Ó, eu vou alternar, tá, algumas questões para a gente passar por todos os... Eu acho que dá tempo, talvez dê tempo de responder tudo, mas por garantia eu vou estar respondendo aqui, tipo, por exemplo, a 8, aí depois eu vou para essa aqui, para 9, para 10, enfim, eu sou meio doido. E depois eu volto para 6, beleza? Pra gente fazer tudo. Porque tem umas questões que eu acho muito interessantes, essas últimas, eu queria responder, por exemplo, a 8 e a 10 primeiro, que eu acho bastante interessante, para depois responder as outras se der tempo. Se não der, tá tranquilo, porque dá para vocês fazerem tranquilamente. Mas vamos lá. O controle de qualidade é uma exigência da sociedade moderna, na qual os bens de consumo são produzidos em escala industrial. Nesse controle de qualidade, são determinados parâmetros que permitem checar a qualidade de cada produto. Essa questão foi de ano em 2009, né? O álcool combustível é um produto de amplo consumo muito adulterado, pois recebe a adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro de quem comercializa. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, ANP, o álcool combustível deve ter uma densidade entre 0,805 gramas por centímetro cúbico e 0,811 gramas por centímetro cúbico. Em algumas bombas de combustível, a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um densímetro similar ao desenhado a seguir, que consiste em duas bolas com valores de densidade diferentes e verifica quanto álcool está fora da faixa permitida. Na imagem são representadas situações distintas para 3 amostras de álcool combustível. Então, vê, o que acontece? Provavelmente, essas bolas, elas têm essas duas densidades, né? Uma tem essa densidade e a outra tem essa densidade. Qual a gente ainda não sabe. Mas, vê,
Olhando para as três amostras, o que é que pode significar? Galera, se o líquido tiver a densidade certa, que é entre um e outro, o que é que acontece? Por exemplo, nesse primeiro caso, como as duas bolas estão flutuando, quer dizer que o empuxo ia ser um pouco maior do que o peso. Eu não preciso nem falar do empuxo aqui, na verdade, eu posso falar até da densidade direto. Como elas estão flutuando, quer dizer que a densidade das duas bolinhas seria menor do que a densidade do líquido. Ou seja, o líquido está mais denso do que as bolinhas, por isso que elas estão flutuando. E eu sei que o líquido não pode ser mais denso do que as bolinhas, porque a bolinha é um parâmetro, beleza? O líquido ele pode ser mais denso, então a densidade do líquido pode ser maior do que 0,805. Ela pode ser maior do que 0,805, mas ela ao mesmo tempo ela tem que ser menor do que 0,811, tá? Então assim, se as duas bolinhas estiverem flutuando, quer dizer que a densidade do líquido é maior do que a máxima permitida, beleza? Então quer dizer que nesse caso, a densidade do líquido ela estaria sendo maior do que 0,811. Aqui nem ficou parecendo 11, né? 811, beleza? Por quê? Porque as duas estão flutuando. Já nesse caso, como as duas estão aqui embaixo, as duas sentaram, quer dizer que a densidade do líquido é menor do que a mínima permitida, que é 0,805. O que nos leva a crer que essa amostra 2, ela está dentro da amostra permitida. Por quê? Uma bola desceu e a outra ficou. Subtende-se que é o seguinte: quem é que fica? A bola de menor densidade. Quem é que vai? A bola de menor densidade. Então, subtende-se que essa bola amarela ela seria de densidade 0,811 gramas por centímetro cúbico. E que a bola vermelha seria de densidade 0,805 gramas por centímetro cúbico. Ah, tá adivinhando nada? Eu falei, não. Vê, se o líquido aqui estava com a densidade maior do que as das duas bolas, então eu peguei o líquido e diminuí a densidade dele. Quando eu diminuí a densidade dele, só uma bola desceu. Então é como se fosse o seguinte: eu diminui a densidade e, sei lá, a densidade ficou 0,807. Então nessa densidade, o que é que acontece? A bolinha de 805 vai ter uma densidade menor do que 807. Então ela vai ficar. E a bolinha de 811 ela vai ter uma densidade maior do que 807. Então ela vai descer. Então o que nos leva a crer que a bolinha amarela tem uma densidade maior do que a bolinha vermelha. E a gente já sabe a densidade das duas. Então a gente matou a resposta. Por quê? Se você olhar a letra C, ela diz que a bola clara tem a densidade igual à da bola escura. Então não é verdadeiro. A letra B, a amostra 1 possui densidade menor do que a permitida. Na verdade não, né? A amostra 1 ela tem a densidade maior do que a permitida. A letra A diz, a densidade da bola escura deve ser igual a 811. 0,811. Não, a densidade da bola escura, que é a vermelha, é 0,805. Letra D, a amostra que está dentro do padrão estabelecido é a número 2. Correto. Foi o que a gente analisou. E a letra E, o sistema poderia ser feito com uma única bola de densidade entre 0,805 e 0,811. Não, porque a gente não ia saber qual estaria dentro do parâmetro, entendeu, galera? E não tem como eu pegar uma única bola e variar entre essas duas densidades, né? Ou uma ou outra. Show? Show. Vamos fazer essa décima e depois a gente volta para a nona e depois a gente volta para a sexta. Show de bola, deixa eu ver se dá tempo. Eu acho que não vai dar tempo, mas tudo bem. Eu vou comentar a décima e a nona primeiro. Se faltar só a oitava, qualquer coisa só a sétima, qualquer coisa na próxima aula eu entro e falo dela. As figuras a seguir mostram duas paredes de um sistema de freio hidráulico. Então tá aí, duas paredes de sistema de freio hidráulico. Ao pisar no pedal, o motorista ou a motorista exerce uma força sobre o fluido no cilindro, a ele ligado, e o ponto do sistema de funcionamento. Sobre o sistema de funcionamento é correto afirmar aqui. Aí ele fala: o módulo da força exercida sobre o pistão ligado ao pedal é igual ao módulo da força exercida por qualquer um dos pistões à direita. Aí fala de força, a pressão. Vê, galera, é o seguinte: se você olhar direitinho, tá? Como é que eu calculo isso aqui? Vamos lá, como é que eu calculo? De que força? Porque eu sei que a pressão desses dois pistões ela é a mesma. Lembra de vasos comunicantes? A pressão ela vai ser sempre a mesma. Então, o que vai estar alterando? O que é pressão? Pressão é força sobre ar. Então, se a pressão, chama esse de 1 e esse de 2. Se a pressão de 1 é a mesma pressão que tem em 2, certo?
Então, quer dizer que a força de 1 dividido pela área de 1 tem que ser igual à força de 2 dividido pela área de 2. Só botando essa fórmula aqui, a gente consegue analisar todas as alternativas. Por quê? Vamos lá. O módulo da força exercida sobre o pistão ligado ao pedal é igual ao módulo da força exercida por qualquer um dos pistões à direita. Não. A força exercida é diferente. Tá? A pressão é a mesma, porque é a mesma pressão que vai fazer o pistão mover. Mas a força é diferente, porque se você olhar, a área 1 é menor. Tá? A área 1 é menor. Se a área 1 é menor, então quer dizer que a força que eu vou ter que agir aqui é menor também, porque força dividida por área é uma constante. É uma constante. Então eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais. Então, quanto menor for a área, menor é a força que eu preciso aplicar. Quanto maior for a área, maior a força que eu preciso aplicar para manter essa pressão constante. Tá? Para manter essa pressão constante. Então, o que é que acontece? Por exemplo, se eu digo que 10 sobre 2 é igual a 5. Beleza, 10 sobre 2 é igual a 5. Então, quanto vai ser 20? Por quanto eu divido 20 para manter esse 5? Por 4. Então, eu aumentei o numerador, o denominador aumentou também. Se eu diminuísse o numerador, quer dizer, se eu botar 5 dividido por quanto dá 5? Aí você dizer por 1. Porque eu diminuí o 10 para 5, dividi por 2, né? Então eu ia pegar esse 2 aqui de baixo, que é a parte de baixo, e dividir por 2 também. Ou seja, quanto maior o numerador, maior tem que ser o denominador para manter essa igualdade sempre, para manter essa divisão sempre constante. Isso é uma característica de grandezas diretamente proporcionais, tá? Então o que acontece? Isso impossibilita que essa letra A esteja correta, porque realmente a força vai mudar de um pistão para outro. A letra B. Para uma força exercida sobre um pistão ligado ao pedal, entre as forças exercidas pelos pistões à direita, a de maior módulo será exercida pelo de menor área. Não, a de maior módulo vai ser pelo de maior área. O de menor módulo, ou seja, ele quer dizer o seguinte: a força que tem o maior módulo, então a força que é maior, ela tem que ser pelo módulo da área maior também, tá? Da área maior também. E ele disse aqui não, que ele disse que era pelo da menor área, ele trocou. Na letra C ele fala: para a força exercida sobre o pistão ligado ao pedal entre as forças exercidas pelos pistões da direita, a de maior módulo será exercida pelo de maior área. Certo? Porque quanto maior for a força que eu preciso aplicar, quanto maior for a força que eu apliquei, maior a minha área. Então, como a área aqui é maior, eu preciso aplicar uma força maior. Então, eu vou precisar exercer uma força maior quando eu tiver um pistão de área maior. Acho que deu para entender, né? Deixa eu falar repetitivo. Então, seria a letra C. Beleza? Deixa eu só checar o gabarito. Ok. E vamos só fazer a nona aqui, que é interessante. Que é assim, ó, bem rápido. Porque ele fala o seguinte: Ana lança 3 caixas, 1, 2 e 3, de mesma massa, dentro de um poço com água. Elas ficam em equilíbrio nas posições indicadas na figura, 1, 2 e 3. Seja E1, E2 e E3 os modos de empuxo sobre, respectivamente, as caixas 1, 2 e 3, com base nessas informações. Então, vê, galera, duas coisas que vai matar. Elas ficam em equilíbrio, então quer dizer que o peso é igual ao empuxo, beleza? Em todas as situações, porque estão em equilíbrio. E elas têm a mesma massa. Galera, se elas têm a mesma massa, então quer dizer que o peso de 1 é igual ao peso de 2, que é igual ao peso de 3. Porque peso é massa vezes gravidade. Peso é massa vezes gravidade. Então, se elas têm o mesmo peso, e o peso é igual ao empuxo, então isso garante que o empuxo de 1 seja igual ao empuxo de 2, que seja igual ao empuxo de 3. Então, seria essa a resposta, letra C. Ah, Túlio, mas por que essas caixinhas, então, uma está flutuando, a outra está submersa, a outra está mais submersa ainda? Galera, perceba que o tamanho das caixas é diferente. Elas têm a mesma massa, mas elas estão ocupando um volume diferente. Então, eu estou mexendo em quê? Na densidade. Então, se eu mexer na densidade, então a densidade vai influenciar se ela está flutuando, se ela não está. Então, perceba, a massa não é diferente, mas a densidade é. Mas nesse caso, como ele falou que estava em equilíbrio, que a massa é igual, eu já sei que o peso é igual ao empuxo, porque está em equilíbrio, né? Para todas as situações, ó, o empuxo está apontando para cima e o peso está apontando para baixo, tá? Empuxo para cima e peso para baixo, empuxo para cima e peso para baixo. Então eu sei que o empuxo vai ser igual ao peso, como a massa é igual, o peso é igual, então os empuxos vão ser todos iguais. Beleza? Deixa eu ver nosso tempo. Acho que dá para falar bem ligeirinho, assim, de maneira rápida na questão 6, para não ficar faltando nada, né? Fica então. A figura mostra uma garrafa térmica de pressão, na qual a tampa, ao ser pressionada pelo dado pessoa, gera um acréscimo de pressão do ar sobre a superfície livre do café. Beleza? Que é essa superfície aqui. Permitindo a saída da bebida através do tubo vertical. Galera, ele já deu a resposta. Ao nível do mar, a pressão atmosférica vale 1 atm. Esse valor equivale aproximadamente à pressão exercida por uma coluna de 10 metros de água. Nessas condições,
Para fazer um esforço mínimo suficiente para o café sair da garrafa térmica na figura, a pressão suficiente na superfície livre deve ser dita. Então, vê, galera. Para a água sair, a questão mesmo é disso. Ao ser pressionado pelo dedo da pessoa, gera um acréscimo de pressão do ar sobre a superfície livre. Então, ou seja, para o café sair, eu preciso aumentar a pressão interna para que a pressão interna fique maior do que a pressão externa. E o que é que aconteça? Saia, né? Eu estou pressionando, usei muito a palavra pressão, a sair. Então, o que é que acontece? Quando eu coloco o ar, tanto é se você perceber que se você colocar o dedinho justamente no furinho de ar da garrafa de café, você percebe que não sai nada. Se você apertar fora, que é para o ar entrar, aí consegue, beleza? Então, o que é que acontece? Na verdade, então, o que é que acontece? Para o líquido sair, eu preciso o quê? De uma pressão ligeiramente maior do que um ATM. Eu não preciso calcular, eu só sei que ela vai ser um pouquinho maior do que um ATM, porque um ATM é a pressão atmosférica, é a pressão que está barrando. Então, se eu tenho uma pressão interna um pouco maior do que essa pressão de um ATM, eu vou ocasionar a saída do líquido e na chupeta. Show? Então, outra C de cuscuz. Galera, respondemos a ficha toda. Espero que vocês tenham gostado da maioria das questões teóricas, tá? Mas, tipo, todas baseadas basicamente no que caiu no Enem. E é isso aí, galera. Beijão pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Valeu.